Olá, família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo hoje conversando com o André Moss. Ele mora em Miami. Ele esteve lá em Mount Shasta no último dia 13 de agosto representando a família Pax. E hoje nós vamos falar sobre caminhos da espiritualidade e sobre cura. Estamos vivendo esse incrível ano de 2020, quando nós temos a grande oportunidade da mudança em nossas vidas através da reavaliação de nossos valores. Convido a todos a estarem sempre aí sintonizados nas nossas agendas e que nós possamos fazer a nossa parte nas irradiações maiores da força da luz. Então vamos só aguardar aqui, o André já entrou. Vamos colocar você aqui no ar. Já está dando o André entrar para a gente conversar. Ei, bem-vindo, tudo bom? Oi, Carmen, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E como está a vida em Miami? Nossa, isso aqui tá uma loucura. Tá chovendo bastante, mas é sempre um calor aqui, né? Ah, é? Muito agitado. Chovendo, fazem 2 semanas que tá chovendo muito aqui, chovendo muito forte realmente, mas tá quente, segue muito quente. Bom porque limpa, né? Limpa tudo e mais um pouco. Primeiro, eu quero agradecer de novo por você ter ido lá em Mount Shasta no dia 13 de agosto. Imagina. Da Pax, foi muito significativo para mim e acredito que para as pessoas que também sempre vão lá com a gente, também ficaram muito tocadas e sensibilizadas, né, por você estar lá nos representando. E aí vamos falar sobre espiritualidade e cura. Quando que você começou a enveredar por esse caminho da espiritualidade? A primeira, Olha, quanto tempo você está em Miami? eu tô em Miami, vai fazer 5 anos agora em janeiro. 5 Já tem anos. 5 anos, exato. Eu tenho esse contato com a espiritualidade desde os 19 anos. É bastante interessante, faz muito tempo, foi mais de 30 anos. Na realidade, o contato da espiritualidade veio através da filosofia budista. Eu me converti ao budismo já com 19 anos, por uma série de questões que eu creia que realmente eu buscava e nunca encontrava as respostas, e foi o que mais eu me encontrei, foi onde eu consegui perceber as respostas disso, né? Então, desde aquela época, eu já tenho mais ou menos uma noção do que, por exemplo, é um mestre, do que é realmente a questão do karma, a questão da responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre as nossas... tudo, sobre todo o aspecto da vida que a gente tem. Então, o budismo, ele me trouxe, me deu uma série de informações a respeito disso que eu vim trabalhando ao longo desses 30 anos, né? E eu até costumo dizer assim que a espiritualidade, ela não passa só pelo aspecto religioso, né? A gente fala da espiritualidade como como uma coisa mais ampla, né? Por exemplo, o fato de eu dançar já muito cedo, por exemplo, eu sempre gostei de dançar, mas comecei a dançar danças de salão, por exemplo, me ajudaram muito a reconhecer em mim os limites corporais, todas as coisas que eu tinha, que também fez parte desse crescimento da espiritualidade dentro de mim, né? Legal. Mas assim, é uma história bem longa, e eu queria focar mais nas questões mais próximas, né? Que é desde quando, há 1 ano e meio atrás, no mês de 2019, eu comecei a mudar um pouco a minha visão em relação a todas as coisas, né? Então, imagina que uma pessoa já há 30 anos vem estudando uma filosofia que te coloca como você ampliar a tua cabeça no sentido de você ter uma visão diferente do mundo, né? Sim. Ela te coloca na frente a responsabilidade que você tem diante de todas as coisas que estão na sua vida. Então, o budismo é muito amplo nesse sentido. Ele fala que as pessoas com as quais eu me relaciono, os aspectos com as coisas que acontecem na minha vida, onde eu estou, o lugar onde eu estou nesse presente momento, tudo isso nada mais é manifestação da minha própria vida interna, né? Então, a partir daí, você começa a trilhar uma série de coisas que são essa visão da espiritualidade através da iluminação budista, no meu caso, né? E 1 ano e meio para trás, eu comecei a estudar a vida de alguns cientistas, alguns estudiosos. Comecei a estudar a vida de Tesla, Nikola Tesla. Ah, que ótimo, adoro Nikola Tesla. Exato. Me chamou muito a atenção, até porque você sabe que aqui nos Estados Unidos, até vi você conversando com a Deise outro dia sobre essa questão de vir para cá, toda essa luta dela, né?
Você trabalha muito, né? Às vezes as pessoas têm a visão de que você está aqui, está na melhor vida do mundo, né? Mas eu trabalho 10 horas por dia, assim, sabe? É muito complicado, né? Miami é um lugar maravilhoso, mas o custo de vida é muito caro, então há que se trabalhar muito, né? Então, como a gente começa a desenvolver isso, como você começa a perceber uma série de coisas, você começa a direcionar a sua vida para alguns itens que são importantes. E através do meu trabalho eu conheci algumas coisas de Nikola Tesla e vim estudando, vim pesquisando. Eu busco dizer, Carmen, que eu sou um buscador, né? Eu sou uma pessoa curiosa, um geminiano, curioso por natureza. E fui fazendo algumas analogias e cheguei a uma conclusão, dentro desse processo do Nikola Tesla, que existia uma coisa chamada geometria sagrada, que me levou até o Metatron. Quando eu cheguei aí, um universo de situações se ampliou na minha frente. E o mais interessante que tudo isso é que começaram a se abrir como uma sincronicidade, sabe? Como se cada coisa que eu visse tivesse uma analogia com o que eu estava estudando naquela época. Né? Isso a gente não tinha nem Covid na época, isso foi em meio de 2019. Né? E o mais interessante é que veio por diversos caminhos. Eu conheci Nikola Tesla, estudei sobre o Metatron, sobre a geometria sagrada, comprei cristais, veio um livro sobre a geometria sagrada, comecei a estudar sobre isso, daqui a pouco me apareceu a Fraternidade Branca. Quando eu comecei a fazer um correlacionamento de que tudo aquilo que eu havia aprendido ao longo desses 30 anos do budismo e o que eu estava vivendo nessa época, começaram a vir as informações para mim de uma forma muito rápida, muito rápida. Então eu comecei a ter acesso às informações sobre a vida de Saint Germain. Eu já conhecia, mas nunca tive me dado atenção por determinados detalhes que são importantes. Comecei a entender um pouco mais sobre Hilarion, que inclusive é a chama verde, a chama da cura. A gente vai falar sobre isso, eu acho que isso é importante, porque foi ele que me levou até o Monte Shasta. A princípio não foi Saint Germain, foi Hilarion, e eu vou chegar nesse ponto. Foi bem interessante. E aí depois eu comecei a fazer essa pesquisa e me colocaram para fazer, uma amiga minha, que deve estar assistindo a live, a Roseline, me colocou para fazer um curso, e eu falei assim, olha, eu queria ampliar um pouco mais esse meu conhecimento. Veio para mim, eu li a Tábua Esmeralda, né? Quando eu li a Tábua Esmeralda, eu não entendi nada. Nada. Isso para mim foi uma incógnita. E isso, para mim, é um desafio, entendeu? Quando eu não entendo as coisas, aí realmente é que eu vou a fundo nisso. Eu sou uma pessoa bem nesse sentido, bem curiosa, né? E comecei a relacionar e chegou a informação dos princípios herméticos. Quando me chegou as informações do hermetismo, dos princípios herméticos, né? Dos 7 princípios herméticos, muitas coisas de sinapse, de que eu havia aprendido através da filosofia budista e o que eu havia aprendido ao longo do último ano, começaram a linkar dentro do meu cérebro, como se fossem sinapses de coisas que são as mesmas coisas, só que faladas de formas diferentes. E aí, uma amiga me convidou para participar de um curso de astrologia. Eu já queria fazer esse curso de astrologia para entender. E foi o cursão que eu fiz aí do Albano. Foi quando eu tive acesso mais aprofundado à Pax. Né? E aí tudo começou. Todo o processo começou, porque logo em seguida veio o Covid. Passamos por um processo de transformação no mundo inteiro. Todo dia você fala sobre isso, não preciso repetir. Né? E eu também aqui em Miami, nos Estados Unidos, também passamos mais cedo ainda do que no Brasil. Aqui a coisa foi muito rápida, né? A gente saiu na frente no sentido de nos proteger e de ter o espaço, enfim, é uma coisa realmente bastante séria, né? Então, aqui as coisas eles levam bem a sério isso. E aí começou a entrar no processo da convergência harmônica. Isso foi em março de 2020, certo? Entre fevereiro e março de 2020.
Convergência Harmônica foi agora em julho. Sim, a gente começou a fazer um processo com a Pax antes Tá. das lives, etc. E a coisa começou a acontecer antes e eu comecei a acompanhar a Pax. O primeiro Fiquei... foi em Oi? maio. Não escutei. O primeiro curso do Albano de astrologia foi em maio. Foi esse que eu participei. Então. Foi esse que eu participei. Mas antes, alguém me falou da Pax e eu fiz acesso à Pax. O que aconteceu? Aí eu comecei a acompanhar todas as lives. E é muito interessante, Carmen, porque o meu trabalho é um trabalho... Eu trabalho na indústria aeroespacial para uma empresa que faz manutenção dos trens de aterrissagem da Boeing e de outras empresas grandes, mas em especial para a Boeing. Então eu tenho um trabalho muito manual. Sim. E o que acontecia? Aí tinha uma máscara, uma roupa inteira, e eu colocava o meu audífono, meu fone de ouvido, e ficava ligado em você, na live. E quando eu desligava, quando acabava a live, eu entrava direto no YouTube e começava a me realimentar de todos os detalhes que você havia falado e tudo que tinha ali. E aí era uma coisa louca, porque quando eu comecei a escutar os vídeos que eram referentes a Hilarion, eu comecei a buscar quem era Hilarion, e começou a vir uma coisa muito forte. Quando começou as lives da Convergência Harmônica, do 11-11, até hoje eu paro às 11h11, aonde eu estiver no meu trabalho, eu saio, eu tiro alguns minutos para orar pela paz. Legal. Na filosofia budista, fazem 30 anos que eu oro pela paz, pela manhã e pela noite, porque a gente tem uma oração silenciosa para isso. Quando eu faço o meu sutra, né, que é sânscrito com chinês arcaico, pela manhã, que a gente chama de Gongyo, e o Daimoku, que é o Namyoho Renge-kyo, pela manhã e pela noite a gente tem um momento dedicado à oração para a paz mundial. Mas em especial no horário 11h11 eu sempre paro todos os dias, né? Penso em uma pessoa muito especial e penso também sobre a paz mundial. E eu nunca parei. Até hoje eu continuo fazendo isso, né? Desde que terminou, finalizou a conferência harmônica, né? Eu nunca parei. E eu escutava aquelas lives e veio a questão do Hilarion. Eu comecei a pesquisar sobre ele e eu comecei a sentir uma força muito grande dentro de mim, sabe? Como se alguma coisa me impulsionasse. E cada vez que eu sentia isso, me dava uma energia no sentido de avançar, uma esperança no sentido de eu poderia fazer mais do que eu estava fazendo nesse exato momento. Percebe? Sem dúvida nenhuma. Como uma capacidade interna que todos nós temos de incentivar as pessoas, né? Sim. De fazer com que o mundo possa ser um mundo melhor. E aí, quando você começou a falar sobre o Monte Shasta, aí me deu a vontade de ir para o Monte Shasta, porque eu falei, poxa, eu tô aqui, tudo bem, eu tô há 8 horas, tô do outro lado dos Estados Unidos. Eu não tô tão pertinho, mas eu tô mais do principal do Apesar de que eu demorei 24 horas para chegar lá, mas tudo bem, isso é uma história que não é, já contei da outra vez, não vou repetir, mas enfim. Foi um desafio. Eu primeiro comecei a mentalizar o fato de poder ir para lá. Uhum. Em seguida, eu comecei a perguntar para esse ser chamado Hilarion, será que realmente é isso que eu quero? E as respostas vinham muito sincronicamente, Carmen. Cada live que você fazia era uma resposta das coisas que eu perguntava. Cada vídeo YouTube que eu via era algo que me direcionava para lá. Então, chegou um momento na minha vida em que eu falei, eu tenho que ir. De qualquer forma, eu tenho que ir, né? Tinha algumas coisas pendentes, né, na minha vida, realmente, do ponto de vista energético, coisas que estavam paradas. Eu vou abrir aqui, eu acho que não tem problema abrir. Eu estava passando por um problema sério de relacionamento com a minha esposa, já há 1 ano separado, mas com a questão do Covid, ela tinha decidido sair da casa e não pôde sair por conta de todas as coisas que aconteceram. Então eu convivia com ela e com obviamente que para mim era bom, porque meu filho estava aqui.
E essa era uma das coisas que me fizeram ir para lá. Quando eu decidi ir para lá, que eu falei assim, eu vou conversar com o meu chefe, e tomei a decisão, então as coisas começaram a se mover de uma forma na minha vida completamente diferente. Quando eu cheguei no Monte Shasta, eu comecei a percorrer todo o caminho que foi feito por uma pessoa maravilhosa, que é a Mori, que inclusive eu acho que vale a pena depois você fazer com ela uma live, a gente está até conversando sobre isso, né? Ela foi como se fosse uma iniciação ali. Olha. Né? Passei por determinados lugares onde ela me leu detalhes das questões da cultura, das pessoas que estavam ali, da fraternidade branca, de Telos. Então, a cada lugarzinho que eu ia, ela ia com um livrinho, que é a história de Telos, e ia narrando o que significava aquele lugar para mim. Então, isso foi uma coisa muito forte dentro da minha vida. E dormir aí em cima, olhando para as estrelas... Que legal. Foi algo incrível. Indescritível, aquela viagem. É indescritível. É indescritível. Amo aquele lugar. E não estava lá à noite, porque as noites que a gente fica muito frio, né? Cai a temperatura absurdamente. Mas vale a coisa, porque é outro mundo, né? A gente sai de lá energizado. Na realidade, depois que a gente leva os grupos para lá, o que me dá força para continuar mais um ano antes de retornar à montanha é aquele céu. Tanto que eu geralmente faço a última celebração no pôr do sol, para a gente ver o céu, a Via Láctea, as estrelas. Os últimos grupos nós não temos mais dormido nem ficado lá até 3, 4, 5 da manhã, mas nos primeiros grupos, são 32 anos, né, que a gente vai. A gente ficava, a gente varava a noite para olhar as estrelas e tal. Mas é realmente indescritível. Indescritível. Não, e aí, isso... Bom, eu estava sozinho, né? Então, sozinho. Mas é muito forte. Ainda mais agora nessa época. Quando você me contatou e falou, eu estou indo para Mount Shasta, ainda falei para você, vê direito se você realmente quer ir, porque tá... Não é isso? Claro, eu falei, tem que ver, porque eu sou uma pessoa prática, óbvio, eu amo a montanha, você está aí perto, tá nos Estados Unidos. Mas é diferente, né, André? A gente está num momento que entende essa coisa invisível e temos que tomar as devidas precauções. Mas eu fiquei muito feliz, foi o seu momento lá, né, na apresentação, junto com a Amora e com todo o trabalho que você passou e com os animais que se apresentaram para você, com o céu, com a tua entrega, né? Porque você sentiu e foi. Achei bárbaro essa sua determinação. Eu agradeço. Isso foi muito importante para mim. Eu vou falar para você que realmente a minha vida tem esse ponto, né? Eu tenho duas coisas que eu gostaria de falar para você sobre a questão do Monte Shasta. A primeira coisa é que realmente isso foi um divisor de águas na minha vida. E eu sabia que isso ia acontecer dessa forma. E a segunda coisa que eu quero falar para você é que, assim, independente de qualquer coisa, né? O Monte Shasta, ele é um monte... É uma representação muito simbólica de toda a grandiosidade que tem na vida do ser humano. Independente das pessoas que fazem parte da Pax, que não teve oportunidade de ir ao Monte Shasta, cada um de vocês tem um Monte Shasta dentro de vocês. Entende? Essa força que está dentro de cada um é a representação dessa montanha. Né? É uma montanha que canaliza toda a energia do universo. Então, você também pode canalizar essa energia do universo, assim como você canaliza, né? Então, assim, não fique chateado por você não ter ido, porque o mestre me disse que esse era o seu momento, né? E eu estaria ali para representar você. Então, essa é como se diz? O recado dele para você, né? Independente de você não estar aqui, eu estou aí com você. Esse é o recado, né? Eu adorei tudo. E todo o pessoal que costuma ir sempre com a gente também ficou profundamente tocado. Nesse momento, nossa, nós não tínhamos expectativa nem de ver a montanha ao vivo no dia que a gente costuma ir lá para ter graças e, enfim, nos colocar aos pés não só da montanha, mas do Mestre Saint Germain, de todos os seres de luz, né? Então foi realmente assim uma surpresa maravilhosa com a sua presença física lá, em nome de todos nós. E Saint Germain sempre surpreende, né? Porque ele sempre acha um jeito de aparecer quando ele quer, né? De uma forma ou de outra. E o que eu acho incrível, né?
Bom, mas e aí o mestre Larion te levou lá? Sim, na realidade, tinha muito contato com ele. E quando eu fui na loja, né, tinha uma loja lá, quando a Mauri me levou numa loja, e os livros que ela tinha, que eu comecei a ler ali, realmente o que me chamou muito mais atenção foi o Hilarion. E eu não sabia porque tinha essa proximidade, mas toda vez que eu falava de Hilarion, eu sentia uma força muito grande. Eu acompanhava também, faço parte de um canal do YouTube que é da Halu Gamashi, que é uma pessoa também espiritualista, e faço parte supostamente desse canal, que é a família eletromagnética, que tem também Hilarion como mestre, né? Então eu tinha você aqui falando sobre Saint Germain e tinha ela lá falando sobre Hilarion. Então eu estava muito bem amparado daquela montanha, entendeu? Isso era fantástico para mim, né? Legal. E eu percebo assim que essa questão da cura, né? O que eu tinha a ver com tudo isso, né? Poxa vida, eu vou voltar de lá, e o que eu tenho que ver com isso? Por que eu estou voltando agora do monte? Porque eu senti tudo isso. É impossível, por exemplo, entrar num lugar como o Palácio da Paz, o Parque da Paz, que é um lugar pequeno, onde tem ali uma série como se diz, jardins, né, para a paz, a Maria, a São Francisco de Assis, a várias personalidades e santos, né? E aí, de uma hora para outra, eu vejo o mesmo alce, né, o mesmo cervo que estava na estrada, que eu vi por 3 vezes. E esse animal é um animal muito grande, que me olhou assim de uma forma muito penetrante. Eu falei assim, que isso, né? E eu senti uma força muito grande nisso. Como pode um animal, já no meio da cidade, tá dentro de um lugar que era 6 da manhã, não tinha ninguém, só tinha eu ali, era o último dia. Qual a representação disso para mim? E eu comecei a buscar isso, né? E um cervo representa a pureza. O cervo representa a pureza. Outra coisa também que representa o cervo é a minha relação com meu filho e a minha relação com meu pai. Muitas coisas que eu resolvi na minha vida, ou que foram pontos fundamentais, foi quando eu consegui resolver a minha relação interna com meu pai, que era uma relação que eu transformei de uma relação de ira e de ódio em uma relação de amor plena, onde eu reconheci meu pai como meu pai, e ele também como eu como filho, e o nascimento do meu filho, que marcou para mim o desenvolvimento de uma nova vida para mim, né? Então, tudo tem um significado. Então, o que eu comecei? Quando eu voltei, a primeira coisa que aconteceu na minha vida é que as coisas que estavam paradas na minha vida se separaram. As coisas se separaram. Eu fiquei sozinho aqui nessa casa. A energia que eu comecei a fluir aqui dentro foi completamente diferente. E eu comecei a me movimentar no sentido de fazer algo diferente. Não só por mim, mas pela humanidade. Então eu comecei a ler alguns livros. E comecei a propor para as pessoas que eu conversava de ler um livro em especial, que é o Profeta, do Khalil Gibran. E foi uma experiência de uma semana muito interessante, onde eu realmente consegui me encontrar como um pouquinho dessa experiência que eu tive para incentivar outras pessoas, né? E o que veio para mim, na realidade, disso foi que a cura não necessariamente tem que ser uma cura física. A cura, se tudo aquilo que a gente tem no físico começa no mental, então por que não elevar a condição de vida das pessoas? Por que não fazer as pessoas refletir sobre sua própria vida? Talvez esse seja um caminho ideal para começar a mudar todo o processo interior, que é o que você vem fazendo há muito tempo, né? Aliás, até agradeço a oportunidade de estar finalizando uma live de uma semana, onde você comemora os 39 anos de canalização do Saint Germain. Pois é. E é uma honra, né? Hoje, porque afinal você surpreendeu todo mundo da família Pax por estar fisicamente na montanha no dia 13, que até me arrepia meu compromisso com o bem-amado Mestre Saint Germain,
E, de repente, por questões óbvias, não dava para estar lá fisicamente, mas você esteve, né? Quer dizer, então, eu falei, já que é uma semana tão importante na minha vida pessoal e ligando toda a energia da história da família Pax, porque a montanha também foi um divisor de águas na minha vida. Depois da montanha, nós começamos as grandes conferências de metafísica, as orações já aconteciam, eu já falava em evento aí nos Estados Unidos. Aham. Mas em 88 nós fizemos a primeira conferência grande, que foi também assim algo que aconteceu rápido, em 2 semanas organizamos e ela se manifestou por conta do plano espiritual. E são longas histórias, mas eu adoro essa sintonia com a força do Mestre Saint Germain, do Mestre Larion, de todos os seres da fraternidade. Porque, como o nome já diz, eles trabalham em fraternidade. Não tem, Exato. não tem essa disputa absurda e maluca que nós, seres humanos aqui na Terra, criamos todo dia, né? Então, enquanto a gente não mudar o nosso paradigma mental e perceber que a vida é mais leve, que nós podemos ser mais suaves e realmente nos enveredar por um caminho de luz, de harmonia, vai ficar sofrendo por bobeira, literalmente, né? Na minha visão. Eu comecei a pensar sobre isso durante essa semana, que foi feita a leitura do livro, né, esse diálogo do livro. E aí eu cheguei a algumas conclusões que são importantes. Por exemplo, o raio verde, né? O raio verde, ele tem várias representações. A primeira representação do raio verde, que é o raio do Larion, eu me recordo muito bem, porque eu comprei um livro, então fala do coração de Maria, da convicção e da saúde, né? Eu comentei isso com vocês, foi muito forte. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é o seguinte, o raio verde, ele é uma ponte entre o céu e a terra. O raio verde, ele se manifesta entre o amarelo da terra e o azul do céu. Ele é o raio onde a gente consegue entender que somos um ser espiritual vivendo um plano material por algo maior. Ele que dá, na realidade, o conhecimento para que a gente possa elevar a nossa condição de vida de seres simplesmente materiais para um ser que começa a perceber a sua conexão com o todo. Porque somente no plano material que a gente vive, tudo é divisível. Entende? Então, aí eu comecei a entender isso também, né? E o verde, ele é a simbologia da esperança, né? E nada melhor, nesse momento em que a gente está vivendo, de que ter a esperança, né? É um momento de retomada. Aqui nos Estados Unidos, aos poucos, as coisas estão acontecendo, né? No entanto, eu tenho amigos meus que estão na Europa, né? Na Itália, na França, em Espanha, em Irlanda, que voltaram a ter lockdown de novo, né? Porque isso já é uma outra situação, né? Então, é um momento de ter esperança, mas a gente entender um pouquinho mais qual é o verdadeiro, a intenção do Hilarion quando ele fala sobre a esperança, né? Ou quando a gente entende sobre esperança. A esperança no sentido de não uma esperança passiva, mas no sentido de ser algo que nos move em função daquilo que a gente quer, né? Esperança vem de uma palavra latina, hindu inclusive, hindu-latina, que é de esper. Esper significa expansão. Então a gente não está falando de algo em que a gente tem que esperar. Não é, é o contrário, é expandir o nosso potencial, né? A esperança, ela significa que você visa o futuro, lança sua expectativa no futuro, mas vive o agora fazendo ações concretas com base em algo que está no futuro. Então não é mais tempo da gente ficar reclamando, da gente ficar acreditando, né, que por a gente simplesmente ter esperança, por esperança, e ficar esperando que algo movimente as coisas da nossa vida, que isso vai acontecer naturalmente, né? A gente tem que agir agora nesse exato momento. Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Se a minha empresa teve esse tipo de problema por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, e eu tenho que achar outros caminhos, né? A gente tem que buscar outros caminhos imediato, porque isso já está dentro da gente, né? Mas, por favor, pode falar. Eu posso monopolizar.
Não, não, tô achando, tô adorando. O pessoal, a Celina está escrevendo aí, que explicação profunda, sabedoria. Tô adorando. Amanhã é a do Arcanjo Rafael, que é um dos complementos da Bem-Amada Mãe Maria, que é o Arcanjo da Cura. E dizem que dia 21 de outubro foi dia do Mestre Larion, que é essa Exato. também. E de repente, nada por acaso, você está conversando com a gente hoje, já que você é super ligado no Hilarion. E amanhã tem essa energia de cura e de verdade, né? Mas é muito importante as pessoas ouvirem a tua trajetória espiritual, porque quando nós entramos nessa egrégora da energia, da força, da luz do plano divino, as coisas fluem sozinhas, né, André? Sem esforço, né? A gente tem, hoje, nós temos essa grande facilidade de acesso a muitas informações no momento atual, no momento real que está acontecendo, né? E ao vivo. E é maravilhoso. Antigamente não era assim, dessa forma. E agora nós estamos tendo essa grande chance de expandir também a nossa consciência e expandir nosso hall de conhecimento para que possamos escolher o que nós queremos viver, né? E eu quero acreditar que depois dessa coisa estranha aí no ar e essa energia invisível, a gente vai ter mais consciência e vai viver de uma forma mais leve e mais plena, né? Porque não dá mais tempo de ficar desperdiçando com irradiações que fazem mal. É hora de resgatar a nossa alegria de viver, o pique da vida, né? Curtir cada momento, para que a vida realmente possa ter um outro rumo, né? Como é que estão as pessoas aí nos Estados Unidos? Vai ter eleição, né? Num futuro muito próximo. Pois é, já está tendo, na realidade, já teve uma série de mil. Estamos no meio da eleição, na realidade, É. né? Você votou, eu sei, porque é pelo correio, né? Você já É. votou? Eu, todavia, não votei ainda porque eu sou residente, eu não sou cidadão. Então, Ah, eu poderia. Não, na realidade, eu não posso votar, só quando é cidadão. então, forget. É. Não, Por porque enquanto, eu sou residente, mas não sou cidadão. a Daisy Bueno, ela é cidadã americana, ela já votou essa semana. Então, eu só quero saber, porque votar é importante, apesar de aí na América Sim. não é obrigatório, né? Não, Mas sim, sim, claro. fala que o resultado da Flórida é que coloca o Mr. Trump e continua lá na cadeira da Casa Branca, ou não? Será que Não sei. no dia... Da última vez, realmente a definição do Trump foi definida na Flórida, porque a maior parte das pessoas que são pessoas de poder da Flórida são cubanos, que já têm uma tradição, são cubanos clássicos já, os senhorzinhos, realmente fizeram uma força muito grande no sentido de angariar votos para ele, e o ex-governador da Flórida realmente era uma pessoa muito forte nesse sentido. Agora eu não sei como está a situação. É uma luta que envolve não só conceitos importantes, como também é uma luta espiritual, né? A gente sabe que no fundo realmente é uma luta espiritual. E depois, assim, a eleição nos Estados Unidos é bem diferente do que a eleição no Brasil, né? Porque quem Ah, elege é o colégio eleitoral, não são os votos dos residentes, das pessoas que vivem lá, né? Dos cidadãos americanos. Então, por mais votos que os cidadãos possam ter tido ou dado àquele candidato, quem decide é o colégio lá eleitoral, os deputados, a Câmara, os políticos, né? E depois tem os jogos todos aí. Eu tenho rezado muito, eu só quero paz na Terra, porque infelizmente ainda algumas pessoas nesse momento estão vibrando numa energia contrária. Vânia, eu sei que a Califórnia é o maior colégio eleitoral democrático, né? Isso não quer dizer muita coisa, porque na época do Gore estava tudo certo, que o Al Gore havia vencido a eleição, de repente teve lá um negócio, um redemoinho estranho na Flórida, Jeb Bush, que era irmão do George Bush, enfim, aí inverteram a história da situação, era um outro resultado, não era aquilo que eu esperava, justamente por conta do colégio eleitoral, né? Eu nem quero ter eleição americana, eu só quero que todo mundo seja feliz, se Deus quiser, a gente crie uma paz e fique tudo na boa, né? Você falou do Nikola Tesla, eu adoro, e o Elon Musk faz muita coisa baseado no Tesla, né? Você sabe. E sim, sim. como é que está essa história? Porque eu ouvi dizer que ele tem 1.500 satélites de internet em volta do planeta, mais as viagens espaciais. Ele construiu prédios aí na Então, sede da NASA.
Foi interessante você falar sobre isso. Eu vi que você estava comentando isso numa live anterior, né? Eu não sei se foi com... Creio que foi antes desse rapaz das runas, né? É, E realmente existe um projeto que é muito grande, que é o projeto dessa viagem ao limite, né, do globo terrestre. Mas isso é algo que nesse exato momento ainda está parado, né? As coisas estão caminhando, mas tudo está parado, né? Tudo parado em função de uma série de coisas, tá? Em função da própria candidatura, da eleição, enfim. As pessoas estão meio preocupadas com outras coisas, né? E ninguém sabe para onde vai caminhar, talvez, a economia depois que passar tudo isso, né? Então, a moeda, existem coisas, né? Por exemplo, que a gente estava comentando, que no Brasil, o Banco Central do Brasil falou sobre o Pix, que é uma moeda virtual, como existem outras moedas, né? Então a gente não sabe nada ainda das coisas que ainda vão passar. Por isso que é importante essa visão da Pax, né? Essa é uma coisa que eu queria falar, inclusive, né? E eu faço ainda parte de uma organização não governamental ligada à ONU, em mais de 198 países e territórios, chamada Soka Gakkai Internacional, que é onde eu tive a minha base filosófica budista. E creio que as organizações, nesse exato momento, que desenvolvem um trabalho filosófico, religioso, no sentido de elevar a consciência, como, por exemplo, a Pax, que é uma entidade que tem como fim somar de todas as forças, né, uma entidade ecumênica, no sentido, com o objetivo final de fazer com que as pessoas possam crescer e ter esperança e se desenvolver, isso é fundamental. Né? Eu acho fundamental o trabalho da Pax, o trabalho que você tem feito no mundo inteiro, né? E eu acho que esse é um caminho que a gente não pode regredir, né? Independente de qualquer coisa, independente do que vai passar, a gente não tem uma previsão do futuro, mas a gente tem esperança de que as coisas vão ser melhores. A esperança que eu tenho é que o ser humano possa ser um ser humano melhor, né? A gente fala muito da ecologia, não falando mal da ecologia, né? Claro, a gente sabe que tem que preservar o mico-leão-dourado, a gente sabe que tem que preservar determinadas espécies, o koala, o panda. Mas aí, se você for fazer uma aposta comigo e eu tiver que buscar uma espécie e você tiver que buscar, por exemplo, um koala ou um mico-leão-dourado, tal, você vai chegar com 6 mico-leões dourados e eu não vou chegar com nenhum ser humano que tenha uma capacidade de ser ser humano. Exato. Entende o que eu tô querendo dizer? Né? Claro, é isso mesmo. Um exemplo disso. Eu vou te dar... Desculpa te cortar. Eu vou te dar um exemplo disso, né? Eu não vou citar nomes aqui, nem vou citar quem é, etc. Existem coisas para mim que são simbólicas. E isso é muito importante para mim, né? Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp e eu tenho alguns grupos que eu posto algumas coisas. Então eu postei uma música hoje que fala aí no Brasil sobre a questão de ajudar o outro. Eu não vou dizer que música que é em nenhum contexto, para que não seja identificado. E aí, a intenção minha de ter postado isso é mostrar de que, independente de qualquer coisa, simbolicamente, existe alguém ou um grupo de pessoas que está preocupado em transmitir o conceito do bem no seu último valor. Sim. Entende? Que é o bem como ser humano. Claro. Mas a resposta que eu tive de tudo isso foi justamente o contrário. Foi a crítica das pessoas que fizeram a música. Por quê? Porque essa pessoa, fulano de tal, era milionário, porque a outra pessoa era assim, porque o outro foi comunista. Não é isso que eu queria, percebe? Então, assim, quando eu volto e falo para as pessoas, olha, a gente tem que deixar de julgar as coisas e passar a entender a relação que tudo tem na nossa vida. Né? Eu acho que o mundo, quando a gente passa a ver um mundo dessa ótica, uma ótica um pouco mais elevada, a gente passa a propagar o bem e não propagar o mal. O mal se propaga de uma forma muito extensa, é como uma pólvora. Agora, o bem é muito difícil. Fazer o bem, fazer o que você está fazendo, Carmen,
é muito mais difícil. Percebe? Não, todo mundo pode fazer e deve fazer, né? Rezar. Claro, mas você faz uma ação para isso, você tem algo em função disso, você tem uma instituição que preza isso, entende? Então a gente não pode menosprezar esse tipo de coisa. Então esse é o do ser humano, e eu ainda acredito no ser humano, eu acredito que as pessoas possam fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre isso e realmente ser seres humanos. Eu acho que esse é o final. A esperança em síntese é que a gente seja realmente aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo, ser seres humanos, entendeu? É verdade. E acho que é isso. Mas não é, você falou sobre não julgar que você postou a música e não foi compreendido. A questão é que agora, com as mídias sociais e nesse mundo virtual, todo mundo virou celebridade, todo mundo tem voz. O que é muito bom, todo mundo ter voz. Só que o que não é bom é que a maior parte das pessoas, não querendo julgar, olham por um lado abstrato, superficial, realidade, e não vai no âmago da história. Então, eu não entendo por que tem tantas pessoas que se dispersam com as ilusões e com os frufrus, que são só enfeite, na realidade, a essência de alguma coisa. E agora que todo mundo está com mais tempo, entre aspas, livre em casa, as pessoas estão escrevendo, metendo o pau, analisando, conversando. Mesmo que não exista um assunto, a pessoa cria um assunto para estar lá na mídia, ou para chamar atenção, ou para marcar presença, ou para fazer alguma coisa. Exato. Quer dizer, então, nós vivemos um momento, né, André, de divisor de águas. Pós-pandemia, se Deus quiser, será uma humanidade muito mais consciente, mais íntegra e com mais respeito. Porque se tivesse mais respeito, as pessoas não estavam dando show de ego do jeito que a gente sente e vê, inventando um monte de coisa que não existe, né? E para quê? Não leva a lugar nenhum, né? A vida é tão simples e a gente tem que viver de uma forma plena, regrada, com harmonia, com equilíbrio, né? Para tudo fluir legal mesmo. É muito legal isso que você está falando, porque realmente eu tenho um exemplo na minha vida, né? Eu todo ano, eu aprendi desde os 19 anos, com essa filosofia budista que eu pratico, que todos os anos você tem que ter os seus objetivos. Sim. E que antes disso você tem que ter um ideal, né? Então, eu determinei o meu ideal, que realmente é muito longe, muito grande, e passo a passo, todo ano eu venho ponderando se eu estou chegando mais perto ou se eu estou indo mais longe dentro das ações que eu faço, dentro dos objetivos anuais, né? E aí, não sei se você conhece a professora Lúcia Helena, da Nova Acrópole, que é uma filósofa. Ela comenta sobre essa questão e ela fala assim, todo ano a gente faz os nossos objetivos anuais, certo? E chega no final do ano, a gente começa a perceber que existem objetivos que a gente não conseguiu concretizar. Então o que a gente faz? A gente passa isso para o ano seguinte, né? Então os primeiros da lista do ano seguinte são os primeiros, são os últimos que você nunca conseguiu concretizar. E se você vai olhar, eu paro para olhar algumas listas minhas, e você vai olhar assim, quais são os objetivos desse ano? Alguns objetivos veio se repetindo ao longo de vários anos e realmente não concretizei, né? Então, qual é a análise que eu faço sobre isso? A análise que eu faço sobre isso é que as pessoas, começando por mim, dentro desse processo todo, e eu estou dando um exemplo, se baseia em construir, em lançar objetivos, em uma expectativa, em uma esperança de coisas materiais, mas esquece que não são as coisas materiais que vão trazer a felicidade para você. Que é muito mais fácil você construir valores para ter essas coisas materiais do que necessariamente aquilo que você almejou como objetivo. Claro. Era muito mais fácil deixar de ser mais preguiçoso para ter determinado carro, para economizar determinada coisa, como o nosso amigo, por exemplo, que fala sobre a parte financeira. Se você tem o objetivo de comprar um novo carro, etc., faz uma programação disso, né? Mas a pessoa sempre põe isso como objetivo e nunca se programa financeiramente para fazer isso, ou seja, não é uma questão de que ele não conseguiu concretizar esse objetivo. A questão é que o valor interno dele, que é o que leva ele mais elevado, não lhe permite fazer isso. Então, aí eu passei a avaliar quais são os meus valores internos que me levam a concretizar tudo isso. Será que eu estou realmente baseado em mim, como crescimento individual como ser humano, ou será que eu estou baseado simplesmente pelo ego? Ou simplesmente por alguma coisa que não tem a ver com um desenvolvimento que não seja só meu,
um desenvolvimento de valores, não só para mim, mas para a humanidade como um todo. Percebe? Sim, claro. Então, essa é uma analogia que eu faço, porque a gente vive num mundo de ilusão, e tem gente que vive literalmente no mundo da ilusão, né? É verdade, é verdade. Criando coisas, agora com a internet é muito mais fácil criar coisas, criar subterfúgios, Sim. e viver num mundo onde você é a sua própria celebridade com os seus 7, 5 ouvintes todos os dias. Entende? Então, eu não creio que esse seja um caminho ideal, né? O caminho realmente é a gente voltar para dentro da gente e ver até que ponto a gente está sendo verdadeiro, voltando à questão do Hilarion, né? Que fala muito da verdade. A verdade é muito nua e crua, né? Ela é cruel com você mesmo. Ser cruel com você mesmo é saber qual é a sua verdade. Entende? Eu nunca vou ser um bailarino. Por quê? Porque eu não tenho porte para bailarino e eu nunca estudei dessa forma, assim, um bailarino assim, de como se diz, russo. Nunca. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho outros aspectos. Né? Eu nunca vou ser, por exemplo, um albano da vida que a vida inteira dele estudou, por exemplo, a astrologia. Claro. E o conhecimento que ele tem sobre isso é tudo assim, né? Então, eu posso ter um conhecimento, buscar a sabedoria de entender, mas não é isso, né? Qual é a minha verdade? A gente tem que entender essa questão da verdade, né? A prosperidade, né? Todo mundo fala da prosperidade. Prosperidade tem a mesma raiz da esperança, né? A prosperidade nada mais é do que o prosper. Você proteger a sua esperança antes da esperança. Ser próspero é realmente ter a esperança verdadeira das coisas que vão acontecer na sua vida, com a tua verdade. Então é assim que eu creio em mim, nos seres humanos, e é assim que eu comecei uma nova jornada. Para mim, voltar do Monte Shasta foi a renascença da minha vida, vamos dizer assim. Eu fico muito feliz, porque é muito especial na minha vida, na história do Pax, e é muito especial para o planeta, né? Porque vários líderes espiritualistas também vão lá recarregar, várias pessoas que nem acreditam em nada, às vezes estão subindo, até me arrepia, pela 5 em direção a Seattle ou outro lugar, e a montanha puxa. Quantas vezes andando na montanha, chegavam alguns executivos. O que vocês estão fazendo? Porque a gente lá de mão dada, orando, etc. Podemos rezar junto? Aí rezava. Então, eu tenho também várias histórias, e a montanha é uma energia indescritível e é realmente um divisor de águas. Eu também desejo que muitas pessoas conheçam lá fisicamente, ou em projeção astral, ou pelo menos saibam que existe, como outros focos de poder que também existem ao redor da Mãe Terra, né? Porque são momentos em que cada pessoa, né, André, é tocado no âmago da alma. E aí a gente se relembra do compromisso de alma, e não do compromisso do ego. E aí tudo aquilo que desviava o nosso foco principal, que é servir a luz, servir o amor, ser feliz, etc., acaba sendo dizimado, acaba sendo realmente transformado. Mas muito legal. Estou bem feliz com o nosso papo de hoje, que você esteve lá no dia 13, que você sentiu a tua vida mudar, né? A Andréia, beijo, Andréia. A Andréia esteve lá. Andréia é linda. Bem, adorou a campanha, já esteve lá alguns anos atrás. Enfim, a gente está num momento que está todo mundo procurando respostas, mas as respostas não estão lá fora, né? Estão aqui dentro. E essa que é a história, porque nós nunca aprendemos a buscar soluções, respostas e ficar em harmonia daqui para dentro. E, de repente, agora uma situação invisível põe todo mundo contra a parede, ou você se aquieta, se acalma e toma jeito e decide ir para dentro e reformular a história, ou vai continuar tentando degladiar com coisa que não existe. Né? Existe uma história budista, eu não sei quanto tempo a gente tem, quanto tempo temos, cara, 10 minutinhos? Eu tenho uns 8 minutos, mais ou menos. Ok, bem rapidinho. Existem duas histórias budistas que eu queria narrar aqui, contar. Uma história budista fala justamente o seguinte, que quando a gente vai trilhando a nossa vida, né, a gente tem uma missão de encontrar com determinadas pessoas, né? Então isso é como se fosse uma reta e a gente, nesse exato momento da nossa vida, vamos encontrar com essa pessoa e que a minha ação e a minha fala, nesse exato momento, vai fazer com que essa pessoa possa se motivar
e alcançar a iluminação. Agora, se eu deixo de fazer a minha função nessa vida, se eu deixo de buscar o meu propósito e eu me desvio desse caminho, eu estou criando, na realidade, um desejo que essa pessoa ela vai simplesmente desistir daquilo que ela era e vai ser uma outra coisa, né? Se Gibran não tivesse encontrado com Mary Haskell, ele jamais seria o grande autor que ele é. Percebe? Se muitas pessoas que tivessem não encontrado você, jamais seriam os grandes terapeutas, os grandes pessoas que atendem, porque não seria desperto, percebe? Se eu não tivesse deixado de ir para um teatro e ficasse a noite inteira conversando com um amigo meu que era budista, eu jamais teria começado a entender a filosofia, né? Essa é uma historinha. E a outra, ela fala sobre uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena colocar, que é a visão própria que nós temos que ter da vida, porque a gente se preocupa muito em viver e observar a vida do outro, mas a gente não olha para a nossa vida. Então existia um mestre num mosteiro e existiam jovens discípulos. Esses jovens discípulos viam que o mosteiro estava caindo aos pedaços, que a casa estava caindo, que tinha telhas que estavam faltando e tal, e chegaram para o mestre e disseram: mestre, precisamos fazer alguma coisa para reformar o nosso mosteiro, né? Ele falou: pensando bem, realmente precisamos fazer. Já pensando que ia dar uma lição, né? Porque todo mestre quer dar uma lição na vida da gente, né? Todo mestre parece que tem justamente esse ponto, né? Quer realmente botar à prova a gente. E aí falou assim: vamos fazer o seguinte, então, mas mestre, a gente não tem dinheiro, né? Nós somos discípulos, a gente pede donações, a gente não tem dinheiro para fazer uma reforma grande como essa. Ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, vocês vão descer a montanha, falando da montanha, né? Vocês vão descer a montanha, vocês vão até a cidade, e vocês vão roubar todo o material de construção que vocês precisam para construir. Mestre, tem certeza? Absoluta. Vocês vão lá e vocês vão roubar todos os materiais de construção que vocês têm para destruir. Só que tem um detalhe. Vocês não podem ser vistos. Ninguém pode ver vocês. Porque senão você vai denegrir a imagem do mosteiro, eu vou ser mal falado, todos vocês vão ser mal falados e vai acabar o mosteiro. Então não adianta vocês roubarem tudo isso. Eu falei: mestre, devemos ir mesmo? Não. Ok, nós vamos. E desceram todos os discípulos, obedecendo o mestre, né? Todo discípulo obedece o mestre incondicionalmente. Nós também, né, Carmen? Bom, mas estamos indo, estamos tentando. Quando o mestre viu que todos desceram, existia um discípulo que estava aí limpando o chão. E ele falou: por que você não foi com os outros? Ele falou: mestre, porque o senhor disse que ninguém poderia ver a gente. Ele falou assim: pois todo mundo foi, por que você não foi? Porque, independente de alguém estar lá, eu estou vendo-me. Uau, hein? Isso significa que nós somos a verdade que está por trás da última porta que se fecha antes de nós. Com certeza. Esse é o discípulo com consciência. Amei. Adorei. Exato. Até me arrepiei. Muito legal. Eu não conhecia essa. Eu conheço também algumas histórias e ela sempre tem uma lição muito forte. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo é um desses momentos que nós precisamos reintegrar a nossa história pessoal ao contexto de vida da humanidade, ao contexto de vida de cada cidade, de cada país, e juntos vamos aí renascer, cada um da sua forma, mas para criar uma vida melhor, uma realidade melhor e um mundo melhor, né? Que é para isso que nós nascemos, né? Para reconstruir esta nova humanidade que somos nós, mas com outras perspectivas, né? E outros caminhos. Adorei essa história, foi bárbaro, muito bárbaro. E é isso. Agora com você. Não sei como é que você encerra. É a primeira vez que eu participo com você. Não, tempo, criança. Você pode falar 4, 5. Ok. Quiser, você vê, não, eu queria nas minhas palavras finalizar assim dizendo que realmente é uma honra estar conversando com você aqui. Relembrar também que a minha irmã fez parte da Pax, participou de uma convenção. Ela mandou uma foto de um PIN, mandei para vocês, que foi no AMB, né?
Então, e a minha irmã, eu sou muito mais novo que a minha irmã é 15 anos mais velha que eu. Então, ela assim, sempre me cuidou, né? Então, eu tenho isso como uma joia para mim, né? Ela é uma pessoa que está sempre a mim e com certeza eu, no futuro, vou cuidar dela como ela realmente me cuidou. Mas é muito místico porque ela tinha já esse contato com a Pax e eu vivi durante muito tempo na Zona Norte. Eu passava em frente à Pax, mas eu nunca entrei porque eu nunca tive esse contato com ela. E a minha irmã também não me falava da Pax, né? E vindo para os Estados Unidos, saindo de um país, indo para o outro, é que eu comecei a ter contato com vocês, né? Então isso foi muito interessante, né? E não só essa questão de realmente reencontrar vocês, mas de me conectar com todas as coisas que estão acontecendo do ponto de vista espiritual, né? Dizer também que, assim, que a questão espiritual, da espiritualidade, não é uma questão religiosa. A espiritualidade é algo inerente em nós, né? No budismo nós falamos que nós temos o estado de Buda, né? O Buda é um estado de vida. Ele não é algo que está fora, né? Ele é uma condição única que todos têm. É uma condição onde todos podem chegar, né? Uma condição onde é uma sabedoria completa, onde você consegue discernir o verdadeiro do errado, onde você consegue discernir os caminhos corretos dos caminhos falsos, né? E aí, a partir daí, trilhar a sua vida, ser humano, como a gente estava conversando, né? E finalizando, assim, né, realmente, todas as minhas palavras, todas as pessoas que fazem parte da Pax, sejam terapeutas, sejam membros, pessoas que estão conectadas na sua live, etc. Todas as pessoas têm uma profunda missão. Às vezes, um pequeno relato de alguma coisa da vida dela, por mais insignificante que a pessoa entenda que aquilo é insignificante para ela, pode ser uma grande coisa para as pessoas. Eu tive a oportunidade, participando da filosofia budista nessa organização, de fazer incentivos para muitas pessoas, incentivos individuais. E um que me marcou muito, falando justamente sobre isso, foi em Belém do Pará. E eu saí de São Paulo, peguei o avião, era o lugar mais distante, fui para Belém do Pará. E no lugar que eu fui fazer um incentivo para essa pessoa, era numa palafita. Uma palafita, para quem não sabe, é uma casa de madeira em cima do rio, onde você via o rio passando por baixo, e você estava ali numa situação bastante pobre, né? Bem humilde, né? E aí, nesse momento, né, eu tinha um problema muito sério na minha vida, que era o alcoolismo do meu pai, e eu realmente estava com essa condição. E essa filosofia budista me forçava a ir lá no sentido de incentivar essa pessoa. Quando eu comecei a conversar com essa pessoa, ela me ofereceu um suco que eu nunca havia tomado na minha vida, um suco de ubu, super gelado. Aquilo me marcou muito. Então, eu fui lá para incentivar uma pessoa, e quando eu observei todo o contexto daquilo, e a felicidade daquelas pessoas que estavam ali, pelo fato de eu estar aí para dialogar com elas, para conversar com elas, elas me mostravam as coisas tão simples, mas que tinham um profundo significado. Às vezes uma foto, uma estátua, alguma coisa, ela tem um profundo significado na vida das pessoas. Verdade. Então eu voltei para São Paulo e mudei toda a minha questão em relação ao meu pai. Então, não espere. Se você tem realmente dentro de você esse desejo, colabore para a vida de uma outra pessoa. Né? Fala um pouquinho do seu relato de vida com outra pessoa. Com certeza você vai incentivar. Obrigada, André. A gente tem menos de 1 minuto agora. Gratidão por você estar aqui com a gente. Vou te chamar de novo para a gente conversar. Família Pax, eu volto segunda-feira, 5 da tarde, com a Deise Bueno, direto de Los Angeles. O André está lá em Miami. Você viu que a gente está international. Esteve lá na Self-Realization do Yogananda, ela vai estar compartilhando e vai estar falando sobre a vida aí na LA agora. André, grande beijo, gratidão. Que Deus te ilumine e te abençoe. Gratidão, namastê, família Pax. Segunda-feira espero vocês. E eu te convido de novo para a gente continuar conversando, que é muito bom. Claro. Graças, Ana Carmen. Graças. Um beijo. Namastê. Namastê.